Estudar Sagradas Escrituras. O tema de hoje é a entrada do pecado. É o tema de hoje. Convido você aí no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 15. Olha só o que diz as Sagradas Escrituras. Estou folheando aqui minha Bíblia. Convido que faça o mesmo para nós encontrarmos juntos a palavra de Deus. E aqui nos diz o seguinte, Gênesis capítulo 2, a partir do verso 15. Olha só o que aqui diz. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. O verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden. E o trabalho do homem era cultivar e guardar o jardim, mas Deus também lhe dá uma ordem expressa. E que ordem é essa que Deus dá? Deus fala bem assim, olha, da árvore que está no meio do jardim, não coma do seu fruto, porque se você comer, você vai morrer. Essa foi a ordem de Deus. Agora, quando você pega o capítulo 3 de Gênesis, olha só o que acontece. A partir do verso 1, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. O verso 4 diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O verso 6: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui, Eva tem um diálogo com a serpente. Mas só que essa serpente era Satanás disfarçado. Era o diabo disfarçado. O inimigo ele entra numa serpente e ele faz uma pergunta para Eva, e a pergunta era: Deus disse que não poderia comer de nenhuma árvore do jardim? E ela falou assim: olha, nós não podemos comer deste fruto que está no meio do jardim, porque se nós comermos, nós iremos morrer. E o diabo, então, disfarçado, de serpente, ele diz assim: é certo que não morrereis, mas sereis como Deus. Sabe, o diabo ali, ele contou uma mentira para Eva, dizendo que eles não morreriam. Sabe, a mulher, então, vendo que o fruto era desejável para se comer, a mulher pega do fruto e come. E realmente a mulher, quando comeu, ela não morreu naquele momento, e ela dá o fruto para o seu marido. Que tragédia, não é mesmo? Deus falou bem assim: não comam. O diabo diz bem assim: pode comer. O que acontece aqui? Quando ela come do fruto e o seu esposo come do fruto, aqui diz que se abriram-lhe os olhos e eles perceberam que estavam nus. Antes do pecado, o homem e a mulher tinham uma vestimenta celestial e essa vestimenta foi tirada deles. E agora eles estavam nus, e agora eles cobriram seu corpo com folhas, mas eles ouviram a voz de Deus ecoando pelo jardim.
Sabe, Deus estava procurando um homem no jardim e agora eles se escondem da presença de Deus. Agora eles fugiram da presença de Deus. Sabe, que tragédia, não é mesmo? Antes, quando o homem ouvia a voz de Deus, corria para encontrar-se com Deus. Agora estava procurando se esconder da presença de Deus. O pior de tudo é que Deus agora começa a pronunciar para o homem e para a mulher algumas consequências do pecado que eles tinham cometido. A mulher teria filhos com sofrimento, dores de parto. Sabe, o homem iria trabalhar agora duro na terra para ter o seu sustento. A terra seria amaldiçoada pelo homem. Foram expulsos do jardim do Éden. Não podiam mais morar naquele lugar bonito, perfeito. Foram expulsos de lá. E a pior consequência, com certeza, foi a morte. Eles vieram agora a passarem a morrer. A pior consequência. A palavra do Senhor lá em Romanos 6, verso 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Mas veja só, aqui nós temos uma profecia que Deus iria mandar um libertador para libertar eles dessa consequência, para salvar eles do que eles tinham feito. Esse libertador era o antídoto para o pecado, ele era o remédio, para o desastre que o homem tinha feito. E essa profecia está no livro aí de Gênesis ainda, capítulo 3, verso 15. Olha só o que diz a palavra de Deus. Diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está dizendo que o descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. Eva e Adão acreditavam que um dos filhos seria, esse libertador que iria derrotar Satanás, iria destruir Satanás. Só que eles morreram com essa esperança. Mas a Bíblia revela quem é esse libertador que iria destruir Satanás, iria pisar na cabeça da serpente, porque a serpente representa Satanás. Quem é esse libertador então? Se não foi, os filhos de Adão e Eva. Quando você vai no livro de João, capítulo 1, olha só o que diz João, capítulo 1, e o verso é o verso 29. Quem seria esse libertador que iria derrotar Satanás, iria então nos curar do pecado, Seria um antídoto para o pecado. Quem seria esse libertador? Quando você pega João capítulo 1, verso 29, diz assim, olha só o que diz a palavra de Deus. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meu amigo, minha amiga, a boa notícia que eu tenho para você, que esse libertador, que iria nos libertar das garras de Satanás e vai nos libertar do pecado, esse libertador é Jesus. Ele tira o pecado do mundo. Jesus, ele morreu na cruz por mim e por você, pagando pelos nossos pecados. Eu falei para você que lá em Romanos 6, verso 23, diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas lá também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus é um antídoto para o pecado, Jesus é um remédio para o pecado. A palavra de Deus está dizendo que ele tira, o pecado do mundo. Quando você pega João 3, verso 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na pessoa de Jesus, nós temos a vida eterna. O inimigo está derrotado por Jesus. O inimigo não tem mais vez na minha e na sua vida, porque Jesus,
Ele morreu por mim e por você, e ele ressuscitou. A ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Sabe como é bom saber que Jesus nos liberta? Como é bom saber que Jesus nos libertou da maldição da morte, que é o pecado. Sabe, que Deus possa abençoar aí a sua vida, que Deus possa abençoar o seu lar, né? E